Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Antônio e sou diretor executivo da ANEFAC da Regional Campinas, membro do Comitê de Inteligência de Mercado Energia da ANEFAC e sócio-diretor de auditoria da KPMG Brasil. E é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, BDO, Eneva e KPMG, e também aos apoiadores, Actual Perícias, ADC Conte, FUCAP, IGEMOR, InnovTI, Luz, Magna, Pressum, TGS Brasil, Russell Bedford, Tech6 Group e Valor Econômico. Agora, em agosto, completaremos já 1 ano e 5 meses de pandemia e isolamento físico. Felizmente, o horizonte nos propicia uma visão otimista de melhora breve, e com tudo isso, a ANEFAC já está pensando em receber vocês no nosso tradicional congresso anual, que há 2 anos vem sendo realizado em formato 100% digital. Confira só um pedacinho do que estamos preparando para vocês no ano que vem. Roda a vinheta aí, por favor. Por terra, pelo mar ou pelo ar, escolha como trazer sua família para o Portobello Resort e Safari. Este paraíso na Costa Verde, com todos os quartos de frente para o mar. Desfrute diversas opções de atividades ao ar livre e em contato com a natureza. Seus filhos vão amar o clubinho e o incrível safari. Faça sua reserva. Portobello, lugar de ser feliz. Muito bom, hein? Eu estarei por lá e esperamos todos vocês conosco nesse grande evento. As inscrições já estão abertas. Acho que acesse através desse QR Code que aparece aqui na tela e nos vemos no 24º Congresso ANEFAC. Bom, a ANEFAC, com o intuito de aprimorar o conhecimento em prol das pessoas, empresas e sociedade, criou núcleos de inteligência de mercado, energia, varejo e agro. E a partir de um grupo de especialistas, são desenvolvidas estratégias para compartilhamento para o mercado por meio de diversas ações como essa daqui hoje, aliando a credibilidade da entidade com a expertise e o relacionamento com os maiores executivos do mercado, no Brasil e no mundo. E não preciso nem dizer sobre a importância da energia para a sociedade e para o crescimento econômico do país. A energia funciona como se fosse um termômetro da economia. Em 2020 foi um ano muito impactado pela pandemia, principalmente nos primeiros meses das medidas restritivas, porém já apresentou sinais de retomada a partir do final do terceiro trimestre. E a perspectiva para 2021 é melhor. No entanto, as variações das condições climáticas, como a intensidade das chuvas e de ventos, que é difícil prever, podem continuar afetando a garantia de oferta de energia. O setor vem sofrendo grandes transformações em relação à busca de diversificação das fontes de energia, e hoje discutiremos os principais desafios e perspectiva para o setor. Mas antes de apresentar nossos convidados, eu tenho 2 recados para vocês, muito importantes. Este evento ainda está em análise, da CFC, para a pontuação na educação profissional continuada, e eu incentivo todos vocês a participarem conosco e já ir colocando suas perguntas no chat durante todo o decorrer do evento, e que no final a gente vai ter um evento dedicado para as respostas. Recados dados, apresento agora nossos convidados, os quais já gostaria de agradecer pela disponibilidade em estar aqui hoje. Estão aqui comigo o Ailton Leite, que é Head de Economia e Finanças da ANEFAC e diretor de Fusões e Aquisições da BSC Blackstone Soluções Corporativas. Bem-vindo, Ailton. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. É evidente que o tema de hoje é extremamente importante e relevante, porque afeta o Brasil inteiro e qualquer atividade, as casas, famílias, e a situação de um provável risco de falta de energia e falta de água, né? Os nossos reservatórios todos vazios e a nossa matriz energética, a hidráulica é a maior delas, mais de 60% da matriz energética. E água, falta de água e falta de energia, as coisas estão casadas. Bom, esse é o tema de hoje. Temos aí 2 grandes especialistas que o Fábio vai apresentar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ailton. Então, nossa primeira especialista que está aqui com a gente também hoje é a Ana Paula.
que é gerente de estratégia e inovação na Eneva. Seja você também muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos, bom dia, Fábio, Ailton, Andrew. Bom, como já foi comentado pelo Fábio, eu sou responsável pela área de estratégia e inovação da Eneva. Sou engenheira eletricista, sou mestre em energia, tenho quase 15 anos de experiência no setor elétrico. E eu agradeço a ANEFAC, a Ailton, Fábio, pelo convite, a Eneva, em fazer parte desse evento. A gente tem o prazer sempre de compartilhar o nosso conhecimento e visão sobre o setor. E, como a Ailton comentou, os temas propostos para falarmos hoje são bem relevantes, então espero que seja bastante produtivo para todos. Legal, legal. Essa experiência vai agregar bastante, Ana. Obrigado. Obrigada. E, por último, mas não menos importante, temos aqui conosco também o Andrew Storfer, CEO da América Energia. Bom dia, Andrew. Bom dia, Fábio, bom dia, Ana, bom dia, Ailton e todos e todas que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite para a gente falar sobre energia. Eu tenho uma experiência no setor bastante extensa, né? Até em termos de investimento em geração, planejamento do setor, e quando eu digo extensa, são aí 40 anos de setor, né? E essa é uma grande oportunidade. Nós estamos vivendo um momento bastante peculiar, onde nós temos uma mudança no setor, na estrutura do setor de energia. Já tivemos, no final dos anos 90, a mudança de regulação, o estabelecimento do mercado livre, propriamente dito, só a partir dos anos 2000. Então, agora é um momento importante dessa mudança, nós vamos falar um pouquinho disso. E, claro, sobre o racionamento também, né? O eventual racionamento, os riscos disso, que acho que é algo que preocupa todo mundo, né? Então, você está aqui e acho que vai ser muito boa. Não, legal. Vamos lá, então. Acho que, como todos falaram, né, o primeiro tema de hoje ele é muito relevante e atual. Todos sabemos que passamos por uma grande crise hídrica e aproximadamente um mês, né, o nosso ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, pediu a toda a população o uso consciente e responsável de água e energia. E logo vem à tona que o Andrew comentou, né? Vem à tona as discussões sobre o eventual racionamento. E para falar um pouco, né, do que seria racionamento, por que isso pode ocorrer, convido o Andrew para iniciar os nossos debates. O Andrew, a palavra está com você. Obrigado, Fábio. Bom, eu acho que, já introduzindo o tema, né, é uma preocupação para todo mundo, né? Energia é um fator de desenvolvimento para um país, é um fator de custo relevante para as empresas e para as pessoas, né, para as famílias em geral. É importante no peso da inflação, né, que vai se refletir em eventual taxa de juros básica, Selic, juros e crédito em geral no mercado. Então, energia é fundamental para tudo, né? E esse é o momento que nós estamos vivendo, de preços muito altos, e mais do que se o preço aleja, a falta de energia mata, né? Então, essa preocupação com relação ao racionamento é válida e é muito presente hoje em dia, né? Então, para falar um pouco disso, né, essa agenda, essa primeira meia hora, nós vamos falar sobre a importância da água no setor elétrico brasileiro e sobre o racionamento, né? Quais são os riscos, como se dá, quais são os impactos do consumidor em geral. Então, essa é a nossa agenda nesse momento. Falando um pouquinho da América Energia, eu sou CEO da América Energia, estou no conselho de algumas das empresas coligadas nossas, estou no conselho da BBCE, que é uma empresa de comercialização de energia com autorização CVM, de atuação em balcão organizado, né, de administração de balcão organizado. Estou lá nesse conselho e somos acionistas também da BBCE. E a América Energia, nós temos basicamente, é uma SA de capital fechado, com 5 subsidiárias integrais, que tratam de comercialização de energia. Hoje, em termos de comercialização independente, nós somos uma das maiores do país, com 600 megawatts médios comercializados todo mês, com um portfólio que vai aí em torno de
10, 12, 15 anos para frente, quer dizer, um portfólio longo de comercialização de energia. Nós temos uma participação na nossa geração em 14 usinas hidráulicas que estão em operação. Estamos finalizando 2 usinas e temos mais 8 no pipeline para desenvolver nos próximos anos. Um complexo eólico de 210 megawatts que deve iniciar a operação em 2024. Várias plantas solares, inclusive plantas para terceiros, em Tanqui, que nós desenvolvemos através da América Infra, e estamos entre os 3 maiores gestores de energia independentes para geradores e consumidores, com mais de 1.500 unidades sob gestão, né? E é com muita satisfação que a gente diz que esse ano a América faz 20 anos nesse setor de energia, que, dado o histórico do Mercado Livre, como eu falei, né, dessa mudança do setor, é quase a pré-história, vamos dizer assim, do setor de energia no tocante à energia elétrica no Mercado Livre. Muito bem. Então, falando aí sobre a importância da água no setor elétrico brasileiro, né, e por que acho que vale a pena a gente discorrer um pouquinho sobre por que nós temos essas crises e por que, como o Fábio falou, a água é tão importante, se chove ou não chove, essa criticidade, o período de menor afluência de chuvas, e quando a gente fala chuva, é uma chuva determinada, chuva para a agroindústria é uma coisa, chuva para cidades é outra, chuva para geração de energia tem que chover em determinadas bacias, determinados locais com determinada frequência, duração e tal, então não é tão simples assim, não é a mesma água, mas nós dependemos de água, né? Se a gente olha a composição da nossa matriz de geração, nós vamos ver aí que aproximadamente 63% da nossa geração depende de água, é geração hidráulica. E já foi maior. Se a gente voltar 20 anos, se a gente olhar em 2001, por exemplo, essa geração hidráulica no país era cerca de 90% da nossa geração. Então, apesar de ter diminuído, apesar de, nesses tempos, ter aumentado a participação de outras fontes, nós dependemos muito de água, né? E o que acontece quando a gente depende de água? Reservatórios são como caixas d'água, né? A gente acumula água nos reservatórios das usinas hidrelétricas para poder usar nos momentos em que, eventualmente, você não tem essa disponibilidade. Se você não tem reservatório, é o que nós chamamos de usinas a fio d'água, ou seja, se a água está passando, se está chovendo naquele momento, a água está escorrendo pelo rio, ele gera, mas sem capacidade de acumulação. Então, se a gente fizer uma analogia, para ficar de uma forma bem simples, a gente entender, se imagina a gente fazer um prédio, por exemplo, usando uma caixa d'água, e se eventualmente falta água, o que vai acontecer naquele prédio? Nós temos uma autonomia de, por exemplo, 2 dias de uso. Ok, todo mundo se prepara e usa até voltar a água de uma forma mais econômica, mas dá para aguentar 2 dias até voltar a água. Se a gente, por outro lado, começar a construir vários prédios no entorno desse prédio, usando a mesma caixa d'água, né? O que vai acontecer se faltar água? Bom, faltou água, nós temos aí 6 horas de uso, e não, por exemplo, 2 dias, né? É um período muito curto, e aí, nesse caso, nós temos que chamar um caminhão-pipa, que não dá para ficar sem água, e vai custar muito caro, né? Então, se a gente olhar o sistema brasileiro, o que acontece em termos de instalações de geração hidráulica? Se a gente pegar esse exemplo aí, nós estamos vendo aí como se dá a evolução da potência instalada com relação aos volumes úteis de reservatório, né? Então, a gente nota claramente que, em determinado instante, tirando uma pequena elevação ali no final dos anos 90, a gente tem praticamente um estacionamento, não se faz mais usinas com reservatório. Se a gente comparar, inclusive, Itaipu com Belo Monte, veja Itaipu com uma potência instalada de 14.000 mega, 14 giga, tem uma geração média anual de 10,5, né? Quer dizer, se a gente dividir isso, que é o fator de capacidade da usina, a gente vai ver que ela gera bastante perto da sua capacidade, da sua potência instalada, né? Como média histórica, né? Quando a gente olha a garantia física, por exemplo, de Belo Monte, a discrepância é muito maior. Por quê? Porque Belo Monte não tem reservatório, né? A água não chega regularizada, ela não tem, e não tem reservatórios a montante que regularizam essa água.
né? Então, comparativamente, se a gente olhar de 2000 até 2017, que é um período extenso, nós vamos ver que a potência instalada aumentou de 74%, e em termos de volume útil de reservatório, só 11%. E aí fica mais clara aquela analogia que eu fiz, por exemplo, com as caixas d'água. A gente construiu outros prédios usando a mesma caixa d'água. Então, a dependência da água ficou maior ainda, né? Nós temos aí, cada vez mais, né, uma menor capacidade de armazenamento com relação à carga. A carga também vai aumentando, né? É natural que a carga vai aumentando, então a gente tem um decréscimo ao longo do tempo desse pulmão, dessa caixa d'água, da capacidade de reservação. E é importante isso, porque se isso ocorre, a gente depende realmente muito mais da chuva a cada ano. Não é só um ano que não chove, o outro volta a chover um pouco melhor. Não, a gente depende muito da chuva ano a ano, né? E com base nisso, é natural também que se vá despachando térmicas, né, com custos variáveis que são altos, né, mas a necessidade faz com que, não chovendo ou tendo fontes intermitentes, como, por exemplo, eólicas e solares na matriz, se não venta, obviamente, a eólica não gera, e se não tem sol, as fotovoltaicas, as solares, também não geram. Então, essa pilha que nós temos aí, né, essa pilha de capacidade acumulada, em que a gente vê, até determinado ponto, eu tenho essa disponibilidade de entrega, né? Quanto mais eu preciso de energia, esse custo vai aumentando muito, né? Então, isso aqui é só um exemplo, existe até mais caro que isso, mas a gente olhando, a gente vê que os custos, a partir de um determinado ponto aí, né, de necessidade de incremento, eles acabam, a curva fica muito fletada, fica muito horizontal, a gente tem aí um aumento rápido de custo de despacho de térmica, né? E quando a gente fala, então, dessa dependência da água, só para a gente... Tem um termo que é a energia natural fluente, que ela reflete o que é de chuva que se transforma em vazão, que se transforma em energia, né? Que é essa energia natural afluente. É claro que, ao longo do tempo, essa energia natural afluente ela tem que ser recomposta, né? Porque os múltiplos da água também vão tirando, existem outras contribuições e tal. Então, eu costumo dizer que de natural ela já não tem tanto assim, ela tem muito botox nessa ENA, né? Nessa energia natural fluente, mas, enfim, essa é a média de longo termo que nós temos no nosso sistema. Então, a gente vê claramente que a gente tem no Brasil 2 períodos, né? Um período chamado período úmido, onde chove mais, que ele vai de dezembro até abril, e um período denominado seco, que é onde chove menos, né? No qual chove menos, que ele vai aí do final de abril até o final de novembro. Então, esses são os períodos que nós temos, né? Período úmido e período seco. Quando a gente olha, por exemplo, março, que é o mês que mais chove, e compara com setembro, que é o mês que menos chove, né, ou menos tem energias naturais, a gente vê que, em março, o volume geral ele é de 3 vezes a média do volume de setembro. Ou seja, se a gente chega no período seco, como a gente está agora, né, maio, junho, julho, agosto, fala, não, mas ainda vai chover, setembro eu acho que cai um toró, um pé d'água, muda tudo. Mesmo que isso ocorra, precisaria ter o triplo da média de setembro, veja que absurdo, hein? O triplo da média de ENA em setembro, de afluência para energia em setembro, do que a média de longo termo, para equivaler à média de março. Daí a importância de, quando chega no final de março, meados de abril, enfim, e não foi um período bom, né? Óbvio que isso se reflete dali para frente, que não vai ser de maio a novembro que vai resolver o problema de afluência em termos de energia. Bom, então esse gráfico que está aí parece um pouco confuso, mas só um monte de linhas, mas só para exemplificar, isso daqui são as condições de reservatórios, a gente já viu a importância dos reservatórios, né? Então, a gente vê aqui o que é o nível de reservatórios comparado com a capacidade máxima, né? O percentual da capacidade máxima,
ao longo dos meses do ano, isso aqui do Sistema Interligado Nacional, todo o sistema brasileiro. Então, a gente nota que ele tem uma curva, né? Esses reservatórios, quando a gente olha, eles vão tendo um decréscimo nos meses mais secos, né? Esse é um problema, eles vão enchendo aí naquele começo, né? Até final de abril, normalmente, para depois cair, chega no final de novembro, aí começa a subir de novo, e daí que a gente fala que 30 de novembro é o fim do período seco, começa o período úmido em dezembro. E essa é a importância que a gente diz com relação a se ter um nível de reservatórios mínimo em 30 de novembro, porque senão eu vou ter muita dificuldade, nós vamos ter muita dificuldade de suprir o sistema se estiver abaixo desse nível crítico aí em novembro. Então, aqui dá para ver algumas curvas, né? Por exemplo, desses anos mais recentes aí, né? 13, 14, 15, 16, 17, e o ano corrente, que é essa linha preta parando em agosto aí. Então, a gente nota, né? Vocês vão notar que aqui nós temos uma curva chegando em agosto em torno de 29%, bem abaixo dos outros anos, inclusive do ano crítico não, né? Um ano ruim de 2017, né? Nós estamos abaixo dessa curva com uma tendência de ficarmos mais baixos ainda, né? Então, se a gente olhar aqui 2001, que foi um ano de racionamento, né? Que é essa curva que está até um pouco mais acima aqui. Olhar 2017, como eu falei, foi um ano preocupante. E olhar o ano atual, dada as condições de carga, que a gente vai falar mais acima, as condições previstas de afluência e tudo mais, a gente vai terminar abaixo de qualquer um desses cenários em 30 de novembro. E como a gente já viu, 30 de novembro é uma data importante para a gente ter como parâmetro de quais são os níveis de reservatório. Então, nós chegamos aí com, provavelmente, um mínimo em torno de 12, seria o mínimo, né? Dentro das nossas expectativas, um cenário inferior, um cenário superior podendo eventualmente chegar a 17, mas o nosso cenário provável é em torno de 15, né? Os modelos aqui nossos apontam 14,7, mas, enfim, 15% é um número arredondado, né? Que é provável que a gente chegue com muito esforço em 30 de novembro nesse nível de reservatório. Só para a gente entender, isso aqui é inclusive uma ilustração da própria CCE, né, que nós colocamos aí, e o que são essas condições conjunturais atuais, né? Isso aqui é o percentual, né, esses abastecedores aqui em cima, é o percentual de armazenamento por subsistema. Vamos olhar aqui para baixo, nessa caixa d'água, e vocês vão ver o seguinte, que o Sudeste e Centro-Oeste corresponde a 70% da capacidade de armazenamento total que a gente tem, né? Então, e isso é bem relevante, né? O Sul, 7%, o Norte, 5%, o Nordeste, 18%. Então, o que isso significa? Que a maior parte dos nossos reservatórios, das nossas caixas d'água, estão no Sudeste e Centro-Oeste. O Sudeste concentra boa parte, mas uma parte expressiva, a maior parte, né, de capacidade de reservação. E por que isso é importante? Porque o regime de chuvas, quando mais chove no Sudeste e Centro-Oeste, é exatamente nesse período úmido que a gente fala de dezembro a abril. Então, e se a gente olhar, nós temos, vamos arredondar, 65% de geração hidráulica, 70% de concentração de reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, esses reservatórios respondem por cerca de 45% do fornecimento nacional. Quase metade, né, do fornecimento, porque é 70 vezes 60 e poucos, enfim, dá em torno de 45, vamos arredondar, metade da geração quase de energia nossa é suprida por esses reservatórios, daí a importância deles. Então, não adianta, como a gente vê lá em cima, né, aqui nesses cilindros aí em cima, o Norte ter 74% dos seus reservatórios, que ele é 5% da reservação nacional, né? Quando a gente olha o Sudeste e Centro-Oeste com 21%, opa, ele é muito preocupante, né? 21% de reservatório. Vamos lembrar que daqui até novembro esses reservatórios esvaziam, eles não enchem, porque não chove nessa região, chove muito pouco. Então, essa é a situação preocupante, né?
E daí a gente olha essa geração termoelétrica que vem crescendo, né? Quando a gente olha aqui esses meses mais recentes, é normal nesse período a geração, no período seco, ela aumentar um pouco, mas veja esse ano como tem aumentado significativamente essa geração nesse período e vai seguir assim daqui para frente. Quando a gente olha essa relação entre, como a gente já viu, período úmido e período seco, o que é final de período úmido, ou seja, o nível do Sudeste, e a gente já viu o Sudeste e Centro-Oeste, a importância que essa região tem, nós olhamos o nível do período úmido em 30 de abril, que é o final do período úmido, e comparamos com o final do período seco, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o ano passado, a gente tem aí um nível interessante, relativamente alto, de nível no período úmido, e terminamos, né, o período seco, 30 de novembro, com um nível muito baixo, né? O que aconteceu esse ano? Compara com 2015, nós terminamos o período úmido baixo. Só que em 2015, a gente até conseguiu chegar em 30 de novembro, né, no final do período seco, com níveis de reservatório até um pouco melhores. E esse ano nós vamos chegar bem abaixo, né? É disso que nós estamos falando, e isso põe o sistema em risco. E um dos motivos importantíssimos para isso é a carga, né? Ano passado a gente teve uma queda da carga, né? Principalmente naqueles meses mais críticos, em abril, maio do ano passado, mas com a recuperação da economia e pelos fatores de uso, nós tivemos aí uma evolução da carga que ela se recuperou de forma importante, né? Se a gente olhar isso aqui, esse gráfico vai aí de meados de 18 até agora, a gente vê que, olha, tem aí uma recuperação importante da carga, tem um ciclo, obviamente, né, anual dessa carga, mas olha como teve uma recuperação importante. E daí que a gente olha que essa revisão da carga, né, nós já tivemos uma revisão da projeção da carga no começo do ano, e no primeiro semestre, e agora nós tivemos uma segunda revisão da carga, em que o aumento médio da carga é 1.000 mega, 1 giga esse ano, né? Como aumento médio. Como é médio, obviamente, a gente nota que é no segundo trimestre que existe uma projeção de aumento da carga significativa. Ou seja, nós terminamos o período úmido com reservatórios mais baixos, nós temos um aumento da carga previsto de forma significativa, não tem chovido, e esse é o quadro que nós temos. Quando a gente olha preço no Mercado Livre, então, é óbvio que o preço subiu. Essa curva aqui significa o seguinte, é uma curva forward, né? Por exemplo, quando a gente olha o ano de 2021, que está aqui, essa primeira aqui, esse ano de 2021 está dizendo o seguinte, o que era preço para 2021, ano todo, quando a gente olha lá atrás, por exemplo, meados de 2020, ele estava comportado, né? Ele estava aqui embaixo, abaixo de R$180 por megawatt-hora. E ele vai subindo. De repente, quando ele chega em março desse ano, ele começa a se elevar, abril, maio, e faz uma escalada rápida, né? É claro que esse preço para 21 é só o restante do ano, né? Obviamente. Então, vejam como ele escala rapidamente, de abril, em torno aí de, eventualmente, 200, para atingir 520 aproximadamente agora em agosto, como segundo semestre, né? Como final do ano, agosto a dezembro. Né? E o impacto nos anos futuros. O que é 22? Bom, no ano passado, 22 era um preço que estava ali em torno de 170, 160 reais e tal, e hoje ele já atinge esse número 350. Né? Então, e por que não dá o mesmo efeito em anos seguintes, 23, 24? Porque nós temos alguns períodos úmidos até lá. Se a gente olhar 2023, por exemplo, até lá nós temos o período úmido de 21 para 22, 22 para 23. Então, tem uma chance melhor de recuperar reservatórios. É chance porque dependemos da chuva, né? Obviamente. Mas existe essa possibilidade. Claro, 22 menos. 22 tem desse ano para o outro. E dado o nível de reservatório que a gente termina, em 30 de novembro agora, como a gente viu, uma expectativa em torno de 15% de reservatório, que é muito baixo no nível de caixa d'água,
mesmo que chova, não vai salvar tanto assim. Então, o preço acaba sendo mais alto, né? É essa a realidade que nós temos. Muito bem. E aí surge a questão, o que é um racionamento, né? Qual é a expectativa e tal. O racionamento é um conjunto de medidas que fazem com que se tenha uma redução compulsória ou voluntária de consumo de energia, né? Com uma penalização. Essa penalização pode ser preço, né? Uma redução do volume em si, ou uma eventual penalidade por ter ultrapassado o que foi estabelecido, né? E como é que ocorre um racionamento? Bom, o racionamento de 2001, por exemplo, ele teve uma diferenciação do setor de segmento, né? 20% com a unidade fabril e tal, durou cerca de 8 meses, né? Mas quando a gente olha as condições, são muito diferentes de 2001 para 2021. Primeiro, vamos falar em termos de consumidores livres, né? Em 2021, perdão, em 2001 a gente tinha 5 consumidores livres, né? Não dá nem para comparar. 3 desses 5 estavam no sul e não foram afetados pelo racionamento, né? Racionamento, ele é sempre a última alternativa, né? Tem que esgotar todas as outras alternativas. Um racionamento, ele impacta uma economia, né, um país, de forma significativa, pesada. Ele pode atrasar justo nesse momento de recuperação. E quando eu falo recuperação, não é só recuperação econômica, a gente precisa pensar também em renda e emprego. Então, assim, o racionamento tem um impacto significativo e é muito ruim, né? Ele tem que ser preparado. Ninguém faz racionamento da noite para o dia. Ninguém chega e fala, amanhã ou mês que vem vai ter um racionamento. Ele tem que ter um prazo para que todos se preparem, né? Esse prazo, ele pode variar em torno de 30, 60 dias, né? Pelo menos, mas ele tem que ter uma antecedência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não se entra no racionamento e sai depois de 1, 2, 3 meses. Primeiro porque os efeitos seriam pequenos, né? O pessoal nem se mobiliza por isso, é um efeito muito pequeno, não dá para sentir isso. E depois, dado que tem toda essa preparação, todo esse impacto, não dá para entrar no racionamento para logo depois sair. Então, é muito esforço para pouca coisa. Então, o racionamento, quando entra, ele fica pelo menos 6 meses, né? Ninguém faz um racionamento para sair depois de 2 ou 3 meses. Então, se a gente considerar que alguém deveria, digamos assim, avisar com 60 dias de antecedência do seu início, ele fica com pelo menos 180 dias, nós estamos falando aí de 8 meses entre decretar um racionamento e sair do racionamento, né? Alguém faria isso agora? Nós estamos em agosto, setembro, falando, não, vamos racionar. Vamos racionar quando? Novembro? Quando vai começar o período úmido em dezembro, que a gente não sabe nem se ele é bom, se é ruim, a gente vai ter uma ideia melhor quando a gente chegar mais perto, outubro, novembro, a gente começa a ter uma ideia, mas a gente só sabe mesmo novembro, dezembro, né? Como é que está se iniciando. E se em janeiro chover muito? E as águas de março, e etc. Então, é muito mais provável que o governo adote as outras medidas, prolongue medidas preventivas, até mesmo o final do período úmido, para ter um pouco mais de certeza. Ou seja, o lógico seria chegar a final de janeiro, entender o sistema, falar, ok, nós vamos começar um racionamento em abril, se fosse para fazer um racionamento, é o fim do período úmido, começa o seco, vamos racionar, e ficar nesse racionamento de abril, por exemplo, até novembro, outubro, novembro, para recuperar reservatórios e começar um outro período úmido. Essa seria a lógica, vamos dizer assim, do desejável, se é para ter um racionamento. Lembrando que ano que vem tem eleição, lembrando que energia é algo que já afetou a eleição, essa transição Fernando Henrique Cardoso-Lula foi afetado pelo racionamento de 2001, isso afetou o governo Dilma com a 579 de 2012, 2013, né? Então, energia não é um assunto muito simples para se fazer só o que a gente acha tecnicamente, né? Então, essas são as ponderações, né, em termos de racionamento, ou seja, é preocupante, depende da evolução, sim, mas vai se fazer de tudo para não entrar no racionamento. E o racionamento implica que haveria uma meta fixada e, normalmente, se alguém consome acima daquela meta, teria uma penalidade. E essa meta é estipulada por um histórico de consumo.
E aí começam os problemas. Tivemos uma pandemia. Então, se alguém falar, olha, as empresas teriam que reduzir tanto o seu consumo, mas espera aí, teve uma pandemia, você pegar a média, isso vai distorcer, é um problema. Né? Teve gente que alugou, se mudou para interior, para praia, sei lá o quê, e eventualmente volta para a cidade. E aí, faz o quê? Na cidade, o consumo era muito baixo, era zero. E aí passa a ter, e a meta... Então, já tem dificuldades aí. Né? Como é que se fixa um histórico? Teria que descontar esse período e etc. Né? Aí você tem evolução de produção e tal, que as empresas, principalmente, teriam uma dificuldade maior. Segundo, você pode ter diferenciação por submercado, tipo de consumidor. Ninguém vai imaginar que o hospital, por exemplo, tem que obrigatoriamente reduzir. Né? Para dar um exemplo mais claro. Né? Iluminação pública tem uma dificuldade. Né? Já teve períodos em que alguém reduziu carga e aumenta a criminalidade, por exemplo, porque vai desligar a luz de madrugada em ruas e tal. Quer dizer, não é tão simples, saneamento, uso para saneamento, agricultura e tal, não é tão simples se implantar e estabelecer essas reduções. Né? Mas são reduções, basicamente, sempre com metas, né? E até em 2001 tinha certificados que eram transitados aí no mercado e tal, mas isso é o que poderia haver. Então, ainda tem um risco para racionamento? Sim, né? Ainda tem. Depende desse aumento de carga, como eu falei, né? O atraso de entrada em operação, falhas, etc., de usinas por períodos prolongados. E acho que o interessante é a gente também ressaltar que existe uma diferença muito grande de racionamento e apagão. Né? A gente fala, vai ter apagão ou não? Apagão é outra história, né? Não é racionamento. Apagão de repente, acabou a energia. Bom, esse é o apagão. Né? Tem risco de apagão? Tem. Porque com um sistema crítico do jeito que a gente está, e sem entrar em maiores detalhes aí de operação de hidrelétricas e tal, existe, e do sistema de transmissão, existe a possibilidade de apagões, sim. Se em determinado momento você não tiver as eólicas gerando, parou o vento, por exemplo, né? Vamos lembrar que as eólicas ali no Nordeste, tem dias, se a gente acompanha isso, tem dias que cai 5 gigas, 5.000 megas de geração, porque parou de ventar naquele momento. Então, devido à criticidade que a gente tem de atendimento ao sistema, principalmente nas horas de maior demanda, nas horas de ponta, ao longo do dia, existe uma alta probabilidade de haver um ou outro apagão daqui até o final do período úmido, né, que isso ocorra em algum momento. Né? Muito bem. E quais as medidas aí, para finalizar, né, que antecedem o racionamento de energia, né, que é o que tem sido feito, o racionamento termoelétrico fora da ordem de mérito, né? Quer dizer, não só pelo custo, para despachar ou não, vamos despachar preventivamente, importar energia, a gente importa pouco, mas do Argentina e do Uruguai, flexibilizar requisitos para outros usos de água, limites operacionais, né? Que isso tira outros usos da água para privilegiar poupar água e guardar para geração de energia, as campanhas de economia de energia, incentivos à geração própria, inclusive financeiro, né? Está na mídia agora, inclusive, essa negociação para redução de carga que tem acontecido com grandes consumidores, né? Teve uma medida publicada para isso, né? Então, eles seriam remunerados, né? Deixe de gerar em determinadas 4 ou 7 horas, né? Por determinados períodos e tal, e a gente paga para você não usar. E cortes seletivos, eventualmente, que também podem acontecer. E o impacto disso para o consumidor cativo, por exemplo, são as bandeiras, já teve um aumento, se estuda eventualmente aumentar mais ainda o valor da bandeira vermelha, né? Uma redução eventualmente compulsória de consumo, né? Que pode haver no caso do racionamento, e atentar para o fato que quem tem geração distribuída, no caso de cativos, tem o mesmo tratamento, ou seja, teriam que racionar a menos daqueles que estiverem no local próprio, que estiverem antes do poste, né? Estiverem dentro do seu local, e aí esses não teriam impacto. E para o consumidor livre, tem essa redução de contratos, né? Ele vai ter que contratar o excedente a preço de mercado, e a mesma coisa vale para a autoprodução que eu falei.
Então, basicamente, aí, para não estourar muito tempo, né, são essas considerações sobre a parte de racionamento do setor. E aí, Fábio, eu devolvo para você aí. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Andrew. Que foi realmente muito didático e esclarecedor. E pudemos perceber, né, que apesar da matriz energética ter começado a se transformar, principalmente nos últimos anos, a gente é muito dependente ainda da fonte hídrica. E há muito a fazer, muita coisa a fazer ainda. E só para reforçar, acho que a todos os participantes, vão compartilhando as perguntas que a gente vai colecionando aqui, e ao final do evento a gente vai fazer um debate para responder todas elas. Não, tá bom, então, André, muito obrigado. E agora, acho que totalmente conectado ao tema, né, eu chamo a Ana Paula para falar um pouco sobre os desafios que há pela frente e os principais aspectos da agenda setorial. É com você, Ana. Okay, obrigada, Fábio. Vou compartilhar aqui. Está demorando um pouquinho para subir. Bom, vamos lá. Nós acabamos de ouvir o Andrew, né, falar agora sobre o racionamento, que é a grande preocupação do presente, e entendemos que fazia todo sentido falarmos também sobre o futuro, ou seja, como se dá a expansão da oferta de energia, que está ligado diretamente à segurança de suprimento, fornecimento de energia, e o que o governo federal e as instituições da governança do setor elétrico estão planejando para superar esses desafios. Mas antes de entrarmos no nosso tópico de hoje, eu gostaria de rapidamente trazer uma visão sobre a Eneva, para que vocês tenham uma ideia de que categoria e que atividade eu falo o nome aqui hoje, ou seja, qual que é o papel da Eneva. A Eneva é uma empresa que tem um modelo de negócio diferenciado, inovador, foi pioneira, inclusive, nesse modelo, que chamamos de R2W, ou Reservoir to Wire. O R2W ele consiste em um modelo integrado entre a exploração e produção de gás natural onshore, ou seja, em terra, e a utilização desse gás para a geração de energia elétrica para o sistema interligado nacional. Então, por isso, Reservoir to Wire é o gás da reserva sendo entregue em forma de energia à rede de transmissão de energia elétrica. Trazendo a Eneva em grandes números, atualmente nós temos 31,4 bilhões de metros cúbicos de gás natural em place, ou seja, em reservas certificadas. Em termos de capacidade de geração de energia elétrica, temos hoje 2,8 gigawatts de potência, um portfólio de 9 usinas termoelétricas, 6 delas em operação, que somam 2,2 gigawatts, e 3 em construção, que somam aproximadamente 600 megawatts de potência. Todas as usinas com contratos de energia de longo prazo. Esses contratos somados representam 3,1 bilhões de reais em receitas fixas anuais para a companhia. Inclusive, falando um pouco dos resultados, tivemos no primeiro trimestre de 2021 um EBITDA de 1,6 bilhões de reais. Além da comercialização de energia elétrica, temos também a comercialização do combustível gás natural como modelo de negócio. Os nossos ativos estão na região norte e nordeste, tanto reservas quanto as termoelétricas. E recentemente adquirimos áreas para exploração na Bacia do Paraná, que fica situada entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Eu trouxe um slide para que vocês possam ter uma ideia rapidamente de como é o complexo Parnaíba, que é o nosso maior complexo, até faltou mencionar, que fica no Maranhão, na Bacia do Parnaíba, no Maranhão. Esse complexo hoje tem 1,9 gigawatts de capacidade de geração, desses 500 megawatts que estão em construção. Então, como vocês podem ver aqui na figura do lado direito, aqui na parte de baixo tem apenas uma indicação de onde chega o gasoduto, que traz o gás retirado dos campos até a unidade de tratamento de gás. E após o tratamento, esse gás é usado na geração de energia que é injetada na rede de transmissão.
E, por último, vale comentar o nosso projeto mais recente, e que também trouxe inovação para o uso do gás onshore na geração de energia elétrica, que é o nosso projeto Azulão Jaguatirica. Azulão é o campo de gás localizado próximo de Manaus. Esse gás, após extraído, ele é liquefeito e colocado em tanques criogênicos, que são transportados por caminhões por rodovia de aproximadamente 1.100 quilômetros até Boa Vista, onde fica a termoelétrica Jaguatirica II. E, mais uma vez, a Eneva foi inovadora, foi pioneira, porque esse é o primeiro e até o momento o único projeto com esse modelo de integração entre a produção do gás e a geração de energia elétrica. Bom, agora sim, indo para o nosso tema de hoje, eu dividi em 3 grandes tópicos. Primeiro, como a matriz energética brasileira tem se expandido. Depois, como o modelo atual do setor realiza a contratação dessa expansão e quais as questões mais recentes sobre isso. E, por fim, apresentar o plano de reforma do setor, que tem sido discutido e perseguido pelo Ministério de Minas e Energia, que foi batizado de modernização do setor elétrico. A primeira questão com relação à expansão é a composição da nossa matriz energética e quais as características dessa composição. Olhando para 20 anos atrás, em 2001, que inclusive foi o ano do racionamento, a gente verifica que a matriz era majoritariamente sustentada por geração hidrelétrica. Atualmente, a composição da matriz está bem mais diversificada, reduzindo proporcionalmente a participação das hidrelétricas, com maior participação das térmicas, especialmente a gás, e ainda um percentual já considerado relevante de eólica, de 10% e 2% de solar. Ainda é importante comentar que a expansão de hidrelétrica nesse período foi basicamente de usinas a fio d'água, como até o Andrew já comentou um pouco a respeito. Ou seja, usinas que não têm armazenamento de água relevante e são essas usinas a fio d'água e, portanto, oferecem um recurso hídrico somente na sazonalidade da bacia que elas operam. E isso não reduz a possibilidade de controle na geração dessas usinas, diferentemente das que possuem reservatório para armazenamento de água. Eu ainda trouxe a visão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, publicado no final do ano passado pela EPE, e a gente verifica que as fontes eólica e solar vão ter uma participação ainda maior no futuro. Isso já considerado no planejamento do setor e assim a gente considera realmente como uma tendência. Só para termos uma ideia com relação a isso, já existe atualmente 9 gigawatts contratados que entrarão em operação no ano que vem, então já em 2022, e desses 9 gigawatts, praticamente 90% de fontes renováveis intermitentes ou sazonais, como é o caso da eólica e a solar, que depende da disponibilidade de vento e radiação. As hidrelétricas que aparecem aqui são as pequenas centrais hidrelétricas que não possuem reservatório, com reservatórios muito pequenos, e ainda a biomassa, que em boa parte dos casos acompanham a sazonalidade da produção do insumo, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Então, em resumo, com relação às mudanças da nossa matriz elétrica, temos novos desafios para a garantia do suprimento de energia, que vão além da disponibilidade dos recursos energéticos, para cada mudança, um impacto. Então, de forma bem resumida, no caso da redução da participação das hidrelétricas com reservatórios, a capacidade de regularização da oferta de energia do sistema é afetada. Em outras palavras, é o controle da energia firme disponível no sistema. Outro ponto é a menor capacidade de se utilizar as hidrelétricas para atender a necessidade de potência e modular a geração conforme a necessidade de carga. E então surge, a partir disso, a necessidade de se adotar novos critérios de suprimento para atender essa necessidade de potência no sistema. E ainda o aumento da participação das fontes não controláveis, como eólica e solar, que trazem novos requisitos operativos, como a variabilidade da oferta, dado que vento e sol não tem disponibilidade constante, e inclusive no caso das eólicas ocorrem
variações de oferta de energia da ordem de alguns megawatts em uma hora ou um curto período no dia, e isso exige uma elevada prontidão no sistema. Ainda outros requisitos operativos passam a se tornar relevantes, como o atendimento à demanda pico, a demanda por flexibilidade do sistema e o próprio equilíbrio elétrico do sistema. Bom, passando para a contratação da expansão, o primeiro ponto a ser destacado é que o modelo atual do setor, ele usa como premissa que a necessidade gerada pelo crescimento da demanda vai induzir a expansão da oferta, ou seja, com um crescimento de demanda, teremos novas contratações e investimento em novos empreendimentos de geração. E antes de seguir, vale aqui comentar dois conceitos que mais para frente na apresentação vai ser necessário conhecê-los. O primeiro deles é o conceito de garantia física. A garantia física é uma forma de certificado por usina, que indica qual a sua contribuição física para a confiabilidade do suprimento de energia no país. Em outras palavras, a grosso modo, podemos dizer que é a média de geração esperada que a usina poderá contribuir para o sistema no longo prazo, dado o contexto da matriz elétrica existente, incluindo as características e as limitações do sistema de escoamento de energia, que é o próprio sistema de transmissão também. O segundo conceito importante é o de potência. Então, diferentemente da garantia física, que é uma média de geração estimada e que poderá ser entregue em um período, a potência representa a energia entregue de forma instantânea, ou seja, no instante em que essa energia for solicitada. Bom, com isso, vale trazer também duas regras que são fundamentais para o setor também no modelo vigente e que devem ser respeitadas pelos agentes do setor. Primeiro, todo consumidor tem que necessariamente adquirir 100% da sua energia por meio de contrato, ou seja, tudo que o consumidor demandar da rede elétrica, ele deve estar lastreado por um contrato de compra de energia. Por outro lado, todo contrato de venda tem que estar respaldado por garantia física de algum empreendimento ou por um contrato de compra de algum outro agente que também deverá estar lastreado pela garantia física por algum outro empreendimento, alguma outra usina. Então, na prática, essa segunda regra impõe um limite à quantidade de energia que o gerador pode vender no mercado, assumindo a premissa de que se todos os geradores venderem somente o que conseguiriam, de fato, injetar no sistema, em média, não haverá ausência de oferta para atender o consumo. E aí a gente vai ver que essa premissa não funciona mais. Então, a oferta de energia do sistema como um todo é definida pela soma desses certificados, né, dessas garantias físicas dos geradores, isso atualmente, né, no modelo atual, que está baseada na estimativa de geração de energia e não na disponibilidade sistêmica. Então, ao longo do tempo, quando olhamos para o histórico de oferta versus demanda, né, aqui a gente está falando de percentual de sobre-oferta, né, ou ausência de oferta, a gente vê que essa sobre-oferta oscila entre períodos de excesso e períodos de falta. Houve um período pré-racionamento e pré-modelo atual do setor, por ausência de investimento em novos empreendimentos de geração, a oferta ficou abaixo da demanda. Depois, com o racionamento decretado, houve diversas ações para recuperar essa oferta de energia. Aí tivemos um período com falta de recurso energético, que foi o gás. Num período de início de operação das primeiras usinas contratadas já no novo modelo pós-acionamento, houve diversos atrasos de início de operação de algumas usinas, né? E aí, então, tivemos também um período grande de crise econômica. E aí fica a questão, né, o período pós-crise, como é que a gente, na verdade, olhando para o futuro, né, será que ainda dá para a gente assumir essa premissa? Será que o suprimento de energia realmente estaria garantido se a gente continuar seguindo essa linha de raciocínio, considerando os critérios atuais de confiabilidade? E aí o ponto é,
existem dois ambientes para a contratação dessa energia, né? Que aí é mais um agravante, né? Existe um mercado, o ambiente de contratação de energia regulado, que abrange o mercado das distribuidoras, com seus consumidores cativos, e o mercado livre, com consumidores que decidem não mais terem o fornecimento de energia pelas distribuidoras, mas comprarem energia livremente de qualquer gerador ou comercializador. No entanto, pela regulação vigente, somente o mercado das distribuidoras é utilizado como base para a contratação centralizada da expansão por meio de leilões regulados, ou seja, que são os leilões oferecidos pelo Ministério de Minas e Energia. E esses leilões têm o objetivo de contratar a oferta de energia necessária para atender o crescimento da demanda, de novo, de energia da distribuidora, e como subproduto, ou seja, comprando por tabela, vamos dizer, a potência que vai atender todo o sistema, regulado e livre, né? Então, o mercado regulado hoje é o principal viabilizador da expansão e da segurança do suprimento, né? O mercado das distribuidoras, consumidores cativos. O problema é que, nos últimos anos, a demanda que as distribuidoras têm declarado como crescimento nos seus mercados para a contratação dos leilões tem reduzido drasticamente, por diversos motivos. A gente pode ver nesse recorte entre 2010 e 2014, a oferta contratada nos leilões variava entre ao menos 2 a 3 gigawatts por ano. No entanto, após esse período, a oferta contratada caiu praticamente pela metade, e até menos, com exceção de 2017. O caso de 2017, ele deve ser desconsiderado, porque nessa época começaram a surgir grandes projetos de gás natural, cada projeto com mais de 1 gigawatt, e a sistemática do leilão permitia que esses projetos fossem contratados integralmente, mesmo que a demanda fosse bem menor, né? Então, e nesse caso, houve uma sobreoferta contratada até de mais de 1 giga em relação à necessidade das distribuidoras nesse ano. Isso, inclusive, depois resultou em alteração das sistemáticas dos leilões seguintes. Então, a gente desconsidera esse volume de 2017, pois não reflete a necessidade que foi declarada na época pelas distribuidoras. Alguns dos motivos que geraram redução da contratação da oferta, né, da declaração das distribuidoras, né? Então, crise econômica a partir de 2014, aumento expressivo do preço das tarifas de energia no mercado regulado, que gerou uma migração expressiva de consumidores da distribuidora para o mercado livre, e ainda a mudança regulatória, que tem reduzido ano a ano a demanda mínima do consumidor para ele se tornar livre, ou seja, reduz a restrição para a migração de consumidores para o ACL. Então, o mercado livre, que representava em torno de 24% do consumidor país a partir de 2016, teve uma migração muito intensa de consumidores cativos, a distribuidores para o mercado livre, aqui a partir de 2016, que atualmente esse mercado representa 30%, então tem aumentado a sua relevância ao longo dos anos. E com as mudanças regulatórias, que diminuem a restrição para a migração, como eu já mencionei, a previsão é que esse mercado aumente ainda mais. E aí você passa a ter um volume, né, de demandas sendo declarados leilões, né, um mercado regulado que os leilões utilizam como vetor para a decisão de crescimento da oferta, ele vem reduzindo aí ao longo do período, trazendo maior risco. Outra questão que tem afetado o mercado das distribuidoras e com potencial de impacto ainda maior nos próximos anos é a geração distribuída, a GD. De novo, de acordo com o plano decenal de expansão do EPE, a projeção é que a GD possa crescer 17 gigawatts até 2030. Isso representa uma redução diretamente no mercado consumo da distribuidora, que é a redução do consumo dos seus consumidores cativos que passam a ter sua geração própria.
É um mercado bem granularizado, mas que no todo traz um volume muito considerável para o mercado das distribuidoras como um todo. A diferença aqui entre os 17 gigawatts e os 36 gigawatts é a adoção da tarifa binômia, que tem sido parte das recentes discussões do setor. A tarifa binômia é uma mudança regulatória na composição das tarifas das distribuidoras e que segrega a cobrança da infraestrutura da distribuidora aos consumidores. Ou seja, se a tarifa binômia for implementada, a EPE projeta os 17 gigawatts, considerando que essa mudança aumenta o custo da GD, da geração distribuída, tá? Que passaria a ter que pagar pelo que chamamos de custo do fio. No entanto, se a tarifa binômia não entrar, o crescimento pode ser ainda maior, chegando a 36 gigawatts em 2030, e assim também um impacto ainda maior no mercado das distribuidoras. Mas eu observo aqui que a ideia da adoção da tarifa binômia não é garantir o mercado da distribuidora, aumentando o custo da GD, mas viabilizar a correta alocação dos custos da infraestrutura da distribuição, dado que o rateio desse custo é mediante consumo, e se o consumidor tem consumo nulo, porque possui geração própria, o consumidor que não tem GD vai começar a arcar com um valor cada vez maior para manter essa infraestrutura. A questão é que a geração da GD muitas vezes usa a infraestrutura da distribuidora, mas com a tarifa monômia, né, que é a tarifa atual, não é possível fazer o rateio apenas do custo do fio. Bom, diante disso tudo que o regulador do setor elétrico tem feito para resolver essas questões que impactam estruturalmente o setor elétrico, né? O primeiro ponto que a gente tem que observar, que tem sido considerado pelo Ministério de Minas e Energia para fazer a reforma do setor elétrico, é que os fundamentos que baseiam o atual modelo não se sustentam mais, né? Segundo, as novas tecnologias e recursos como vento, sol, gás natural têm surgido e trazido mudanças na oferta de energia. Com isso, passamos a ter novos atributos sendo exigidos da oferta de energia, devido ao surgimento de novos requisitos sistêmicos. A descentralização e a digitalização são tendências que trazem desafios que devem ser gerenciados e enfrentados. Além disso, novos modelos de negócio têm surgido e o consumidor tem se tornado cada vez mais ativo nas decisões sobre a forma de consumo, a fonte de energia e a gestão do custo. Então, quais os novos objetivos que essa reforma tem perseguido, né? Maior liberdade de escolha ao consumidor, né? Dar maior liberdade de escolha ao consumidor, aumentar a liquidez de compra e venda de energia com segurança financeira, preços que indicam e trazem informação correta para a alocação de investimento, também riscos bem alocados na cadeia de valor, um tratamento mais adequado para a expansão da oferta, segurança de suprimento e a racionalização de subsídios para manter a sustentabilidade do setor, dado que esses subsídios atualmente trazem e podem trazer desequilíbrio no mercado. E então, para alcançar esses objetivos, foi elaborado um conjunto de propostas que trazem mudanças estruturais para o setor elétrico. A gente pode dividir em 4 principais temas. O primeiro é aprimorar o sinal de preços de mercado, então sinais locacionais, aprimorar o sinal de preços, né? Então, em 2020, a gente teve a adoção do preço horário. Atualmente, ele é um preço, semanal, né? E por patamarizado, né? que a gente costuma dizer, que é simplesmente agrupado por número de horas do dia, né?
Então, houve já um aprimoramento aí aumentando a granularidade da precificação de energia no mercado. Dentro dessas propostas, há ainda uma proposta de migrar esse modelo de preço atualmente, que é baseado em custo, como até o Andrew trouxe aqui, o uso do CVU, né, para definição do preço da energia, e passar a usar a oferta de preços dos agentes para a formação do preço de mercado. A adoção da tarifa binômia, como eu já mencionei, para melhor alocar também os custos, né, da infraestrutura da distribuidora, e a adoção de sinais locacionais, e assim reduzir a necessidade de expansão também do sistema elétrico, dada a dimensão continental do nosso sistema e as barreiras ambientais para grandes projetos de linha de transmissão. O segundo é a criação de mecanismos de incentivo para renováveis, por meio de certificados de energia limpa e não mais por subsídios. A separação de lastro de energia, que, a grosso modo, é separar a contratação da capacidade de suprimento do sistema, capacidade de potência, flexibilidade, separar da contratação de energia. No modelo atual, a potência, que é a capacidade instantânea, é um subproduto do contrato de energia, contratado junto com energia, né? Em bundle. Né? Outro ponto, também com a separação de lastro energia, poder trazer melhores oportunidades de financiamento para o ACL. E, por último, um plano de abertura de mercado, que prevê, aí, após 2024, que o consumidor, a partir de 300 kW, possa migrar para o mercado livre, né? Sair da distribuidora e migrar para o mercado livre. Falando do cronograma das mudanças, então o objetivo é, primeiro, fazer um ajuste na formação de preços e o funcionamento do mercado de curto prazo, né? E então, realizar a separação de lastro energia e trazer as questões ambientais para dentro da contratação, né, da expansão, e até mesmo a criação de mercados como de certificados de energia limpa. E, então, reduzir o limite de acesso, né, os limites de demanda para os consumidores migrarem para o mercado livre. O roadmap, né, do plano da modernização do setor prevê, como eu falei, o PLD horário, que já entrou em 2020, né, em operação, a tarifa binômia, a tarifa binômia entraria em 2022, mercado de capacidade, enfim, fim dos subsídios. O mercado de capacidade, aliás, entra em 2023. E em 2024, todos os consumidores de alta tensão passariam a ser livres, e a expectativa é que até 2030, pelo menos 50% do consumo esteja no ambiente livre. Esse é um grande resumo aí das propostas que já estão em andamento, inclusive, né, pelo Ministério de Minas e Energia. Bom, era isso que eu tinha para hoje, para vocês, e fico à disposição para as dúvidas e questionamentos. Obrigado, Andrew. Obrigado, Ana, pela apresentação. E reforço ao público com as perguntas, que já são muitas perguntas aqui. E eu vou começar com duas perguntas, uma para o Andrew e para a Ana. Andrew, com a pandemia,
no ano passado, afetou a atividade econômica. E agora nós estamos em recuperação. Pergunto, se não tivesse tido a pandemia, o que teria acontecido? Andrew, você pode repetir? Eu não estava te ouvindo. Tirei o mudo aqui, né? Estava no mudo. Se não tivesse tido a pandemia, é muito provável que já no ano passado começasse a ter uma crise de abastecimento, né? Uma crise aí de reservatórios. Por outro lado, a gente preventivamente no ano passado teria começado a tomar medidas mais cedo, despacho maior, fora da ordem de mérito, pedido de economia e etc. Então, provavelmente, a gente teria mais cedo, porém, as medidas também preventivas e corretivas seriam tomadas um pouco mais cedo. Mas arrisco a dizer que os preços de energia estariam mais altos desde o ano passado, no primeiro semestre, teria um preço muito mais alto de energia, afetaria anos futuros, afetaria mais a economia, né? A inflação teria disparado de uma forma muito maior, então seria mais preocupante em termos gerais, né? Isso deu um pouquinho de fôlego, mas o tempo não está também jogando a favor, né? Essa sobra estrutural que a gente tem, quanto mais a gente vai para frente, aí ela deixa de existir e por outro lado, a gente recuperou bastante rapidamente, como era inesperado, né? Para falar a verdade. O terceiro trimestre do ano passado foi uma recuperação rápida e com o setor produtivo, a logística mundial desordenada, né? Desorganizada, desestruturada, isso deu esse reflexo que a gente está vendo hoje, né? Mana, dentro desse contexto, no ano passado, com essa redução, esse impacto na economia, isso daí afetou o planejamento da expansão do setor elétrico também? Houve esse mesmo efeito ali? O que você fala? Sim. No ano passado, inclusive, estava previsto a realização de 2 leilões que tinha assim, uma estimativa de um volume considerável de demanda, leilões de energia existente, que foram suspensos, postergados para 2021, porque a EPE, dado o cenário que se desenhou com a pandemia, antecipou as análises do plano decenal de expansão e fez uma reavaliação da necessidade de contratação de energia e potência, como eles haviam estimado no início do ano. E aí, para vocês terem uma ideia, então, o que estava previsto para contratação que iniciasse o suprimento em 2024, essa necessidade reduziu em 10 gigawatts na projeção da EPE no ano passado e fez com que a necessidade de 2024 fosse postergada para 2026 e, por isso, a suspensão da realização do leilão ano passado e foi realizado esse ano. E a gente observou, de novo, como as distribuidoras são as declarantes, né, de necessidade e demanda nos leilões. O leilão desse ano teve uma demanda muito reduzida e que não seria o suficiente para atender essa demanda, essa necessidade de potência em 2026. Então, o Ministério já divulgou a realização de um leilão de potência, de contratação de potência, com uma demanda definida pela EPE, a ser realizado em dezembro ainda desse ano. E aí é uma contratação já no modelo centralizado de lastro, né, de potência, e que deve ser rateado para que todos os consumidores arquem com esse custo, né? É um contrato que vai ser rateado com todos os consumidores, então, do ACR e do ACL, né? do Mercado Livre também. Então, a gente já até, a própria EPE, né, considera esse leilão como um mecanismo já de transição para separação de lastro e energia, né? Ou
criação de um mercado de capacidade. Pergunta que não quer calar. O risco de racionamento poderia ter sido evitado, Andrew? E hoje, se faz alguma coisa para evitar que isso aconteça o ano que vem, no futuro, ou a turma vai de improviso? Vamos lá. A necessidade de implantação, a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil, em termos de consumo de energia, ele difere muito de países como da Europa ou dos Estados Unidos, enfim. Isso é importante, porque nesses países você tem uma mudança de ano a ano muito pequena. Você tem agora um incremento, você tem substituição de fonte, né? Como o programa da Alemanha, tira nucleares e coloca eólicas e solares, né? Mas tirando substituição de fonte, a variação de consumo de energia ano a ano é muito pequena nesse país. Então, o planejamento é muito mais tranquilo para ser feito, né? Aliás, dependem muito menos de chuva, porque eles têm capacidade térmica, né, de geração muito maior. Então, quando a gente olha o Brasil, a gente tem uma dificuldade assim. Só para ter uma ideia, né, no plano de expansão até 2030, a gente tem aí a necessidade de instalar 4.000 mega, 5.000 mega por ano, né? Significa que a cada 3 anos a gente tem que colocar uma Itaipu de pé. A cada 3 anos. Né? Só para ter uma ideia. Né? Não é bem assim, mas só para ter uma ideia do que isso significa em termos de investimento e possibilidade de variação. E aí você junta isso, essa necessidade de expansão, se a economia crescer. Porém, se a economia não crescer, se nós tivermos um tropeço, como a gente já viu ao longo da nossa história várias vezes, né? Você fica com sobra de energia. O que você faz? Né? Então, o planejamento é muito mais difícil no Brasil. Se você soma essa dependência da água, essa necessidade de expansão, você faz um determinado cenário que existem riscos. E em determinados cenários, onde você olha para frente e vê, olha, a gente vai crescer, de repente vem uma pandemia, de repente não vai crescer, de repente vai sobrar, de repente vai faltar. Então, eu até fiz na minha exposição, preço para o segundo semestre desse ano, no Mercado Livre, era em torno de R$200 megawatt-hora em fevereiro. Quando chega em abril, esse preço pula para 300 e agora nós estamos com 500. Uma dificuldade enorme esse planejamento. Então, podia ser evitado se você evita o racionamento, se você não tem despacho fora da ordem de mérito, significa que você sobreinstalou, você sobrecapacitou, você desprezou o critério de menor custo, menor eficiência. Você põe sobrando, não tem problema. O problema é quando você faz uma coisa dessa e fala, mas agora deu errado, agora faltou. É verdade, né? Mas é assim que acontece em determinados períodos. Poderia ter sido evitado? Poderia. Não sei se esse custo seria melhor, né? Ou ter arcado com ele. Porém, estão se tomando todas as medidas para passar assim na tangente sem ter problema, né? Mais sério, apesar do custo mais elevado. Ótimo. Bom, estou tentando juntar as perguntas aqui, Ana. Com essa ausência, além das térmicas, com essa ausência do recurso hídrico, tem alguma outra opção para poder entregar uma energia mais firme? Hoje, atualmente, o gás natural vamos dizer, a grande bateria. Eu costumo chamar que a grande bateria do sistema, opção de bateria do sistema de energia firme. Mas, olhando para o futuro, né, mais longo prazo, tem sido, sim, avaliadas outras opções, né, como usinas hidrelétricas reversíveis, né, inclusive a EPE fez um inventário com relação às nossas hidrelétricas. Eu não estou nem fazendo mérito do que é factível ou não, mas tem a possibilidade de usinas reversíveis, que é basicamente usar o mesmo reservatório, duplicar esse reservatório para que ele jogue essa água de um lado para o outro, né, de um reservatório para o outro, e consiga aumentar a capacidade de uso desse recurso para geração de energia. Outra tecnologia que tem sido também avaliada é a própria bateria de lítio, mas ainda tem
algumas barreiras, né, de viabilidade dessa tecnologia, principalmente em grande escala. E, mais recentemente, tem se falado bastante no hidrogênio, né, como opção também para geração de energia firme e limpa, né, para o futuro. Então, essas são algumas das opções. Tenho duas perguntas para os dois agora. A primeira, que estão perguntando, qual está sendo, ou qual vai ser, qual é o plano de contribuição da América Energia e da Eneva para melhorar o setor, para minimizar a crise, e também muitas perguntas da energia eólica. Como vocês comentaram, a matriz hoje é 63% energia hidrelétrica, a eólica representa 11% e a solar 2,5%, quase 3%. Em estudo recente, fizeram uma projeção para 2025 e a energia eólica, que hoje é 11%, vai passar a 13%, crescimento muito baixo. E a solar, que é 2,5%, vai passar para 3,5%. Tá? A hidrelétrica diminui um pouco. Por que essa demora no crescimento solar, que é muito fácil, põe uma placa na casa, onde for, e da eólica? Bom, então, voltando à primeira pergunta, Ana e Andrew, o que a Eneva está fazendo, e a pergunta veio dos nossos, quem está participando, para poder mitigar ou influenciar essa crise, e o que a América Energia também está fazendo. Ana, por favor. Bom, a Eneva está com o seu parque gerador 100% despachado já há alguns meses, né? Na verdade, a gente não tem desligado as nossas térmicas, então a gente está com os nosso parque totalmente disponível, né? E, inclusive, fizemos aí ajustes em possíveis paradas que nós teríamos preventivamente a fazer durante esse período para poder ficar disponível agora que o sistema tem demandado bastante. Então, a gente tem gerado muito para o sistema. Né? Andrew? Na verdade, assim, nós só temos energia renovável. Né? Todas as nossas energia hidrelétrica, são hidráulicas, né? Solares ou eólicas, né? Continuamos investindo nisso, né? Continuamos com o pipeline aí com essas fontes, a gente não tem nenhuma outra fonte que não seja renovável. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né? O Brasil não tem nada errado, mas ele está um pouco na contramão, no papel inverso dos demais países. Os países aí europeus, Estados Unidos, Canadá e etc., eles têm uma preocupação, Japão, Chile, de gerar uma energia renovável, né? E tirar um pouco das térmicas, nucleares, carvão, seja lá o que for, e descarbonizar, deixar uma energia mais limpa, né? Porque eles aproveitaram essas primeiro. Claro que quem tem água aproveita primeiro água, porque é mais barato e mais limpo, né? Mas eles estão nesse papel. O Brasil está no papel contrário, não porque quer, né? A gente tinha muita hidráulica e aproveitou e não temos mais. Né? A gente não tem mais possibilidade de explorar, de criar, e principalmente com reservatórios agora que a gente tem até uma restrição, e mesmo que não tivesse, não são tantos assim que sobraram para fazer. Né? Então, a gente está num papel de necessitar até outras fontes, como gás, etc., com uma contribuição maior. Né? E aí você suja um pouco essa matriz, entre aspas, você fala, puxa, mas não dá para fazer só eólica, não dá para fazer só solar. Não é o mesmo elétron, a gente tem que só entender o seguinte, as características de cada fonte impactam. Né? Alguém mais assim, que não é afeto ao sistema, a parte elétrica e tal, de energia, vai falar, puxa, por que não contrata só eólica ou solar? Por que não para com as outras fontes? Porque existem requisitos do sistema que dependem das outras fontes, né? Regulação de carga-frequência, características de rampa de entrada, de atendimento, não é a mesma coisa, a gente precisa de uma composição. E esse é um problema no planejamento que a gente tem hoje no setor. Porque quando o governo faz um leilão,
expansão baseado no ACR, no regulado, ele fala, esse mix funciona, vai dar certo. Só que, com o Mercado Livre aumentando muito, alguém do Mercado Livre, alguém de uma pessoa física, que fala, ninguém vai instalar uma nuclear, térmica a gás ou carvão, seja lá o que for, não importa a fonte, óleo diesel ou biomassa na sua casa. Ele fala, eu quero botar uma solar. Né? Alguém do Mercado Livre fala, eu compro a mais barata que tiver, a minha mais conveniente. E ainda é limpa, né? Que é eólica e tal. Só que isso traz uma carga para quem é do restante, falar, tá, aqui vai ter que suprir para todo mundo, não só os meus 60 e poucos %, mas também os 30 no Mercado Livre, eu tenho que suprir por aqui. Né? Fora isso, nós temos problemas no sistema brasileiro, a gente aprendeu essas regiões do Brasil em geografia. Nós temos, na parte elétrica, regiões geoelétricas. E regiões geoelétricas significa o seguinte, se você entregar no Sudeste, não importa o ponto onde você entrega energia. E o Acre, pasmem, faz parte do Sudeste, Centro-Oeste, em termos de região geoelétrica. Você entregar energia no Acre é a mesma coisa que entregar energia em Campinas ou Ribeirão Preto. Né? Então, esse sistema ele tem que ser revisto. Ou seja, existe uma necessidade de rever, de ser reprogramar tudo isso. As pessoas estão preocupadas, inclusive pessoas físicas, eu quero gerar minha energia, botar um painel solar, ok. Só que essas fontes solares são caras, existe uma escala e tecnologia que avançam e reduz preços, e vão reduzir mais ainda, mas são fontes intermitentes, como eu já falei, parou de ventar ou fazer sol, não tem. E a evolução das baterias poderia ser uma solução para isso, né? A gente tem que lembrar, elas ainda são caras, com um payback do retorno de investimento muito demorado, então ainda tem um caminho para percorrer. Né? E cada agente do setor é afetado diferentemente. Por exemplo, as distribuidoras, ninguém vai querer botar uma placa solar na sua casa, mas se não tiver sol, ficar sem energia. Então, ele fala, se eu não tiver, distribuidora, por favor, me atenda. Ela fala, ok, só que eu vou te cobrar muito mais caro, porque não é um fornecimento contínuo. Você só vai precisar em emergência, e emergência sempre é mais caro. Esses são os desafios, em geral, que a gente tem. Gente, nós já estamos nos minutos finais aí, e tem muita pergunta que vem aqui da energia eólica, como é que funciona essas fazendas, mas nós não vamos ter mais tempo. Então, eu queria as considerações finais de vocês. Por favor, Ana, a gente começa com você. Ok, bom. Primeiro, acho que eu concordo com os pontos aí que o Andrew trouxe agora no final, e eu acho que são preocupações que todo setor tem que ter, e a Eneva ela tem se colocado assim como protagonista aí nas discussões junto com o governo e os demais agentes do setor para colaborar com essas mudanças, né, que esse novo cenário tem exigido, né, do sistema. E, bom, enfim, queria agradecer novamente o convite e a participação. Eu estou à disposição aí, quem não conseguiu fazer o questionamento por aqui, fique à vontade também para me contatar, se quiser trocar mais informações, né, falar a respeito de questões do setor, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, Ana, pela participação. Fábio? Acho que bacana, né, a gente estrear nesse primeiro circuito de inteligência de mercado de energia. Eu gostaria de agradecer a Ana e o Andrew pela participação ilustre aqui. Acho que foi muito bacana. Acho que deu para tirar muitas dúvidas que a gente tem no dia a dia. E obrigado, Ailton, pela mediação aí. A gente sempre aprende, né? É isso aí. Andrew, seus agradecimentos aí. Foi um prazer aí participar, né? O setor elétrico é realmente bastante complexo. O desafio nosso aqui é sempre poder traduzir para quem não é do setor, né? De uma forma que dê para entender, né? É como eu costumo dizer, simplificar sem ser simplista, né? Não é fácil isso, porque tem várias considerações, e a minha sugestão é sempre participar de eventos assim, que a gente pode discutir um pouquinho. Nós estamos falando de uma série de coisas, Itaipu, futuro nuclear, um monte de coisa, mas, enfim, eu acho que, aos pouquinhos, quem participa com mais frequência vai entendendo um pouquinho mais, vai podendo ter a percepção das dificuldades,
não é realmente simples, né? Então, eu sugiro isso, queria agradecer. Obrigado, Fábio, Ana, Ailton, a todos aí que assistiram, ficaram com a gente até agora. Foi um prazer poder participar. Ailton, deixa eu dar um último recado aqui. Acho que, como a Ana falou, né, acho que quem tiver dúvida e não conseguiu ter sua dúvida respondida, acho que pode mandar uma mensagem para o e-mail da ANEFAC, né, que é eventos@anefac.org.br, que o time direciona para os nossos palestrantes. Bom, antes de encerrar, tem 2 perguntas, não precisam responder, tá? Perguntaram se o vírus afetou a chuva ou foram os preços altos, né, preços lá nas nuvens que afetaram, mas não precisa responder, não. Bom, gente, obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso evento, realmente a gente sempre está aprendendo, e deixo aqui meu convite para que vocês, quem não conhece a ANEFAC, acompanhe nossos trabalhos através das mídias digitais e no nosso canal no YouTube, onde nós disponibilizamos conteúdo gratuito e atualizado para todos. Quem tiver interesse em se tornar um associado da ANEFAC, ou pelo site ou pelo e-mail, associados@anefac.org.br. E, finalmente, vale ressaltar que esse ano nós estamos mergulhados em diversas ações aqui na ANEFAC, fortalecendo a nossa própria governança, contribuindo com certificados de ISD, ambiental, social e governança, LGPD, controladoria e o circuito de transparências, com agenda de debates com muito conteúdo em prol das empresas e também o fomento das melhores práticas. Essa é uma das ações que faz parte dos 25 anos de premiação do Troféu Transparência Prêmio ANEFAC FIPECAF. Obrigado a todos que participaram conosco, um abraço e até a próxima.